Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, sempre com a gente aqui na Band News. Boa noite, professor. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos escutam. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, professor. Um encontro que chamou muito a atenção, né, professor, porque Petro e Trump vinham numa troca de ofensas públicas desde alguns meses, e troca essa de ofensas que aumentou desde a captura do Nicolás Maduro na Venezuela. Trump já tinha chegado a chamar o Petro de fabricante de cocaína, disse que ele precisava fechar as fábricas de cocaína que existem na Colômbia e que são de responsabilidade do próprio Petro. Petro respondeu também, xingando pessoalmente Donald Trump. E hoje os dois presidentes se encontraram e aparentemente num clima harmônico. O encontro terminou inclusive com um livro de dedicatória em que o Trump escreveu que o Petro é ótimo, é o cara, algo assim. O que é que explica isso, professor, essa mudança tão repentina de clima num intervalo tão curto de tempo? Políticos têm razões que a própria razão desconhece, né? A gente sabe disso há muito tempo, né? E foi mais uma vez o que aconteceu, né? Trump, de algum modo, né, deixou um espaço muito grande para ironia, não é? Ao anunciar o acordo, e foi muito claro no anúncio do acordo. Depois do que aconteceu com a Venezuela, não é? Gustavo Petro ficou muito legal conosco, ficou muito cordátil conosco, foram as palavras usadas, né? E que a partir daí, olha, aí uma situação toda amistosa, de apertos de mão, né? Os dois se estranharam muitas vezes. Petro chegou a pedir nos Estados Unidos que o exército americano não obedecesse a Trump. Imagine você. Né? E Trump também falou tudo isso que você comentou e coisas mais, né? Que ele era dono da cocaína e outros crimes. Tudo esquecido a partir de janeiro, depois efetivamente da prisão de Maduro. O Petro encontrou um outro sistema para se comunicar com os Estados Unidos. Ocorreu um telefonema em janeiro e agora eles estão com essas cenas aí de, mais uma vez, um daqueles amores repentinos de Trump. Né? Então, quando nós olhamos para isso, a pergunta básica é por quê? O que aconteceu? Né? Talvez, sabe, nós temos que olhar para isso pelo que ele é realmente. Tanto um quanto o outro precisam de votos e têm eleições perto. É disso que nós estamos falando. Né? Para Trump, ele precisa dar alguma satisfação ao seu eleitorado, porque prender Maduro não significou a redução de sequer 1 grama de cocaína entrando nos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Portanto, ele tem que dar alguma satisfação para o seu eleitorado de que algo está sendo feito no campo das drogas. Não me surpreende, como ele disse, né, se nós tivermos um novo Plano Colômbia em gestação. O Plano Colômbia é lá do Pablo Escobar, dos anos 90, a Colômbia permitiu o acesso e várias situações bem fortes foram tomadas. Nada disso significou que a Colômbia parou de ser o maior produtor de coca do mundo. Né? Então, quando se observa isso, Trump precisava dar essa satisfação. Para Petro, ele tem eleição em maio. E há um risco muito grande que o seu candidato, Ivan Cedeira, perca a eleição por um apoio de Trump à oposição de Abelardo de la Espriella, que é uma oposição de direita não tão radical como é o perfil da Colômbia, mas uma direita radicalizada. Então, de algum modo, se ele pode repetir o que fez com Milei. Petro sabe disso perfeitamente, a eleição está perto, é maio, e tentou resolver a situação o quanto antes. Daí nós tivemos esse encontro tão festivo hoje, naquilo que um jornalista do New York Times chamou não de salão oval, mas de salão das emboscadas, né? Zelensky que o diga. É isso. Pelo menos o Petro escapou dessa, né? Essa cena constrangedora, pelo Petro menos, não escapou teve, né? dessa. Exatamente. Agora, Exatamente.
Pois é. Ô, professor, e um dos assuntos tratados foi também Venezuela, né? Que é um tema-chave para os dois países, muito importante para a Colômbia, né? País vizinho da Venezuela. Inclusive, aumentou a apreensão sobre o destino do Gustavo Petro, assim que houve a prisão do Nicolás Maduro, passou a se cogitar, a se lucubrar. Será que Donald Trump poderia adotar uma ação parecida? Com essa mesma justificativa, né? De combate ao narcotráfico contra o governo da Colômbia. Por enquanto, nada indica que isso vá acontecer, mas Venezuela foi também um dos assuntos tratados ali. Como é que o senhor imagina que isso possa caminhar? Como é que vai ficar a questão do domínio americano sobre a Venezuela? Vai permanecer da forma que estão as coisas? E onde a Colômbia entra nessa equação, professor? Primeiro de tudo, não há dúvida nenhuma de que tudo continuará como está, né? No caso da Venezuela, para uma melhoria cada vez maior das relações com os Estados Unidos. O Delcy Rodrigues, de certa forma, já avisou que ela está fazendo uma nova revisão na lei dos hidrocarbonetos para permitir maior entrada, maior negociação com os Estados Unidos, né? Isso no Congresso, que é dominado pelo irmão dela. A maior prova disso que você está dizendo, Vitor, é o fato de que os Estados Unidos estão reabrindo a embaixada em Caracas. A embaixatriz já foi enviada para lá, né? Então, de alguma forma, tende a uma normalidade com os negócios voltando. As ruas de Caracas foram alvo hoje, por exemplo, de duas manifestações. Uma de apoio ao regime, mas de outra pedindo mais contato, mais economia aberta. Em outras palavras, a Venezuela vai voltar ao condão, ao acolhimento americano como sempre foi, né? De algum modo, isso vai parar na Venezuela? Aí é que está, né? Aí é que está o acordo com a Colômbia. Se a gente olhar bem, primeira coisa sobre esse acordo é o fato de que ele foi uma conversa absolutamente privada. E olha quem estava na conversa. Pelo lado americano estava o Vance, o vice-presidente, Marco Rubio, e um senador de Ohio, que é colombiano. Do lado do Petro estava o Petro, a Villavicencio, Yolanda Villavicencio, que é a chanceler colombiana, e o secretário-ministro da Defesa. Está na cara o que virá, né? Há um plano Colômbia em gestação. Para na Colômbia, aí é que está. Eu acho que o recado está dado para toda aquela região. Há um novo tratamento. O Brasil está especialmente atento a isso. Esse novo tratamento vai implicar um outro tipo de vigilância na Amazônia colombiana. Opa, né? Isso acende bastante preocupações aqui. Há um novo viés geopolítico na fronteira norte da América Latina que não pode ser desprezado, não pode ser deixado de lado. Ele tem sentido, sim. A Venezuela foi só o ponto de partida nisso. Delcy Rodrigues se acomodou, Petro agora. Teremos eleições no Peru e essas eleições vão ser definitivas para também um candidato. Foi isto que Petro foi fazer lá. Para o Brasil, isso tem um sentido muito forte mesmo. Pode ser essa visita, essa proximidade, essa foto, né, com eles tão próximos, tão sorrindo, né, pode ser um indicador de temperatura para a visita do presidente Lula em março, nesse mesmo local. Então, portanto, talvez se tenha que olhar bastante para o que virá, né? E o que virá será um redesenho completo das relações na fronteira norte. Se você me perguntar por que disso, eu vou te dizer, Vitor, que essencialmente está sendo desdobramentos daquele novo plano de segurança nacional, a nova estratégia de segurança nacional votada e apresentada em novembro, né? Esse plano reserva a América inteira como aquilo, para usar a expressão que o Peter Hegseth, o secretário de Defesa americano, usou, como um quintal americano. Nós estamos vendo os efeitos dessa decisão de forma acabada.
Muito bem, tá aí a análise do professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, analisando com a gente aqui esse encontro importante que tivemos nessa terça entre os presidentes Donald Trump e Gustavo Petro. Obrigado, professor. Ótima noite por aí, bom descanso. Eu é que agradeço o convite, boa noite, excelente conversa, Vitor. Um abraço a todos. Sempre bom ouvi-lo, professor. Abração, até mais.